Espíritos, tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chame-me do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando, trazendo hoje para vocês as cartas psicografadas dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Particularmente, especificamente duas cartas, dois dos integrantes dos Mamonas Assassinas já psicografaram. Uma morte trágica, abalou todo o Brasil, um acidente de avião muito parecido com o da Chapecoense, onde houve um retorno e chocaram-se com uma montanha. Foi uma tragédia com muitos mistérios, onde houve muita especulação sobre premonições, só que falaremos disso posteriormente à leitura das duas cartas, tanto do Dinho como do Sérgio. Foram os dois que já psicografaram as duas cartas. Os médiuns serão citados também que psicografaram as cartas. E posteriormente nós falaremos e mostraremos o porquê houve tanto mistério, houve tanto clamor em relação a eles terem previsto a sua morte naquele dia trágico, aonde o avião deles chocou-se com uma montanha. Se eu não me engano, foi em Guarulhos, desculpe se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi em Guarulhos. A história é que eles não foram autorizados a pousar, tiveram que fazer a volta, e ao fazer a volta, o comandante do avião, o avião estava muito baixo, veio abater ali em uma montanha, e morreram todos que estavam no avião morreram, mas tivemos alguns mistérios nessa morte, principalmente relacionados à premonição. Mas falaremos disso depois. Mamonas Assassinas era um grupo de música, fez muito sucesso nos anos de 94 e 95 em todo o Brasil, alegrou todo o Brasil com as suas músicas diferentes, porém com um ritmo contagiante, né? Quem não gostava dos Mamonas Assassinas? E deixou muito cedo, não chegou nem a fazer o segundo álbum, fez um álbum e suas músicas aí até hoje são motivos aí de alegria e festa para muita gente que era adolescente naquela época. Eu particularmente era adolescente naquela época e gostava muito de Mamonas Assassinas. Vamos primeiro à leitura da carta psicografada do Dinho, que era o vocalista da banda. Vamos à leitura da carta do Dinho, vocalista da banda. Vim, no rastro da luz que caiu sobre mim, a luz matinal da melodia desses jovens é algo sublime que nos enche de alegria e amor. As danças, os passos são perfeitos do ponto de vista do amor e da confraternização. O tempo da minha trajetória terrena foi curto, porém, após o acidente de avião sofrido pelo grupo do qual fazia parte, percebemos um choque para as crianças e jovens que dançavam e cantavam nossas músicas e faziam as brincadeiras que fazíamos nos palcos. A dor do acidente e da recuperação não foi nada comparada a de ver as lágrimas das crianças pela nossa partida. Peço aos jovens que se animem e adotem um amigo que está ao seu lado e, quando a dificuldade chegar pela prova, que cante, fale com seu amigo, pois juntos podem transformar a dor em alegria. Fiquem com Deus. Dinho. A perseverança e o recado do cantor foram colhidos por um evangelizador presente à reunião mediúnica feita no fechamento da atividade da casa espírita e a mediunidade. Então, ou seja, gente, quem psicografou foi, não tem o nome aqui, né? Foi colhido numa reunião mediúnica na casa espírita e a mediunidade. É o nome. A Casa Espírita e a Mediunidade, é o nome da casa, conduzido pelo Dom Fiz, no seminário para coordenadores evangelizadores de mocidades, no 31 EMES. Bom, pessoal, basicamente, pelo que se dá para entender dessa carta, é uma confraternização entre centros religiosos, onde o Dinho deixou esta mensagem, uma mensagem curta. Me estranha nela ele falar a dor do acidente. Não há dor do acidente, porque provavelmente eles não viram nada, o que aconteceu foi papum, né? Mas provavelmente isso é semântica, apenas a semântica deles saberem
que morreram, deles saberem que desenlaçaram, que a dor deles saberem individualmente que desenlaçaram é muito maior do que saber que outros estão sofrendo tanto porque eles desenlaçaram. Então isso é uma questão de semântica. Então essa é a carta psicografada do Dinho do grupo Mamonas Assassinas. Agora vamos à leitura da carta psicografada, que essa sim já é uma carta psicografada por um médium, uma carta bastante sucinta e é direcionada à família, especificamente, que é a mensagem psicografada do Sérgio Reoli, que ele era o baterista dos Mamonas Assassinas. A leitura começa da seguinte maneira: Mamãe Damarice, Papai Francisco, é melhor sentir que estamos vivendo um daqueles momentos de alegria nos cômodos de nossa casa. Assim devo chamá-los de Nene e Papai Ito. Senhor Ito, pai, amigo, irmão, preciso esclarecer que estávamos certos de cumprir mais um compromisso. Saímos de Brasília, certos de poder chegar em nossa casa sem dificuldade. O que fazíamos pode passar ou pode fazer com que passe pela cabeça ideias infelizes. Nós acomodamos no avião sem qualquer atitude que pudesse provocar qualquer transtorno. Eu, o Sam, o Dinho, o Júlio e o Bento nos sentíamos cansados e falávamos sobre isso. Sei que ainda rola papos infelizes na tentativa de buscar falhas em quem não as tem. Não estou trazendo qualquer notícia contra o comandante Jorge ou contra a torre. Não me cabe condenar sem conhecer os verdadeiros fatos. Eu e o Samuel, nosso Sam, temos aprendido que Deus precisa dos filhos e resolveu chamá-los. Não fique imaginando dor que não sentimos. Ficamos sim, assustados quando colocamos os pés no chão da realidade. Aí já viu, foi como perder tudo. Não nos incomodava a perda do sucesso, das atenções, do destino, mas a ausência daqueles que sempre desejamos manter ao nosso lado. Graças a Deus, aquela carretagem total no momento do susto maior terminou. O que fazer, Papai Ito? Estamos vivos e podemos encontrá-lo. Sabemos que caminhamos num tempo difícil, num tempo de lágrimas e dúvidas, mas vamos vencer mais essa. Afinal, eu sei que vocês confiam na minha coragem. Reticências. Devo voltar ao assunto do acidente, confirmando que nós assustamos quando nós notamos que estávamos aterrissando. Não nos passou em momento algum que algo de errado pudesse estar acontecendo, e todos confirmamos que somente nos foi possível escutar o estrondo, e daí foi como se estivéssemos esquecidos de nós mesmos, porque nada sentimos, nada vimos. Há poucos dias é que nos foi dado saber das condições que ficaram os corpos. Aprendemos que eram eles roupas que nos vestiam e que se estragaram naquele momento. Dona Nena, não fique tão preocupada. Nós nos amamos, mãe. Imagine o encontro da Nossa Senhora com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar e vamos ver esse tempo como necessário. A saudade é muita. Quero agradecer a todos que não nos têm esquecido e aos quais pedimos lembrar de minha família com suas orações, porque sei que serão capazes de compreender o sofrimento dos meus. Quanto aos que ainda persistem no pensamento infeliz de que falamos e cantamos tantas besteiras e que foi essa a causa de nossa morte, ficamos pensando, se bobagens ditas matassem, a terra já não mais estaria habitada. Abraço a todos com eterno agradecimento e que não pensem que estaremos aqui sem vontade alguma de sermos felizes. Filhos de Deus que somos, não nos deve faltar vontade de alegria. Lembranças de carinho a todos. Quando Deus me permitir, volto a escrever Sérgio Reis de Oliveira Reoli. Mensagem psicografada pelo médium Celso de Almeida Afonso em novembro de 96 em Uberaba, Minas Gerais. Essa foi a primeira mensagem enviada pelo músico que faleceu vítima da queda do avião que transportava o grupo de Brasília para São Paulo em março de 96. Basicamente, gente, as duas cartas conjuminam-se no mesmo discurso, portanto, eu as tenho como verdadeiras. Basicamente, ambos falam a mesma coisa, que ele conota o fato de que algumas pessoas teriam conotado o fato deste acidente ter sido um castigo, pelas letras das músicas deles, pelas letras do que eles cantavam. Essas mesmas pessoas
não entendiam o fato da alegria do ritmo que trouxe a tanta gente. Muito pelo contrário, eu encaro a morte deles como um dever cumprido, de ter levado tanta alegria, tanto sorriso, tanta diversão a um país que passava por um momento extremamente difícil, onde mudava-se a moeda, saía-se de uma crise imensa, né, que o Collor havia promulgado. Era um momento que já era melhor do que havia passado em 1990. Porque, quem não sabe, 90, quando teve o Collor de Mello, foi a mesma porcaria que está acontecendo hoje em dia. Um pouco menos pior, mas a mesma coisa. E levou-se até um bom tempo para o Brasil se reerguer. Então, basicamente, eles surgem nessa época onde o Brasil está se reerguendo e fazem muito sucesso e eles levam muita alegria. Sim, as músicas deles tinham refrões bastante complicados, mas não pejorativizavam a mulher, não pejorativizavam animais, não pejorativizavam qualquer tipo de coisa. Eram como um stand-up, eles eram engraçados, faziam letras engraçadas com um ritmo bastante dançante, bastante gostoso de escutar, divertido e que deixava as pessoas felizes. Ele não quer conotar, ele disse ali principalmente, tanto ele como o Dinho fala que eles levaram um susto sim quando eles chegaram do outro lado e que eles ficaram assustados, e dá para perceber que no primeiro momento eles não aceitaram muito bem a ideia, mas ambos deixam bem claro que não foi devido ao materialismo, não foi devido à fama que tiveram na Terra, que não foi devido a qualquer tipo de egoísmo material, que foi devido à preocupação com aqueles que ficaram. O Dinho é mais geral, ele fala de todos, ele fala do Brasil inteiro, e o Sérgio já fala da sua família, de deixar a família aqui, da preocupação da família e do susto de estar do outro lado, de conhecer uma nova realidade. Porque a fama dele, gente, estourou da noite para o dia e o Brasil ficou louco com eles. E eles realmente estavam muito cansados mesmo, fazendo show atrás de show, programa atrás de programa. Então, basicamente, todos os fatos batem. Inclusive, nessa carta do Sérgio, esses apelidos aí, o Ito, são de conhecimento apenas familiar. Tem lá as duas cartas como verdadeiras. Então, o primeiro é no encontro de médiuns, e o segundo não fala a casa espírita, mas o médium é o senhor Celso de Almeida Alfonso de Uberaba. Desconfio, Uberaba tem muitos centros sérios, desconfio pelo teor da carta, que é uma carta também honesta, porque vai de encontro com a carta do Dinho, fala a mesma coisa. Outro ponto interessante, o Sérgio fala que está com o Samuel, o que é o irmão dele, né, se eu não me engano, no mesmo lugar, mas ele não conota sobre os outros, o que significa que eles não estavam, até esse momento em 96, na mesma colônia, eles foram separados, né? Então provavelmente chegaram a se encontrar, já se encontraram, já estão em outro trabalho, fazendo outras coisas. Essa foi psicografada em 96. Em relação aos mistérios premonitórios, o Sérgio fala que não, que na carta psicografada deles, que eles não sentiram que iam morrer, que para eles estavam tudo normal, que para eles era tudo normal, que era só mais um voo rotineiro para mais um show, e que eles sentaram no avião e estavam cansados, que não tem essa fabulosidade que se criou em cima da morte deles terem previsto a sua morte. Porém, temos em mãos aí duas contraprovas, né? A primeira é o vídeo do Júlio que vocês vão assistir aí, aonde ele prevê a morte dele. Vejam o vídeo do Júlio aí. Transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meu? Você tem pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com
Um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Sexta noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. A segunda é o recado que o Dinho deixa na secretária eletrônica da namorada. Eu vou levar para vocês. Coincidência? Premonição? O fato é que, nos dias anteriores ao acidente, várias pessoas ligadas de uma forma ou de outra ao grupo dizem ter sentido a mesma preocupação. Valéria, a namorada do vocalista Dinho, acordou assustada no meio da noite de sexta para sábado. Tinha um mau pressentimento. Da noite antes dele viajar, a gente estava dormindo, eu acordei no meio da madrugada, assim, meio choramingando, falei que estava triste porque não ia viajar, e ele falou, você pega o avião e vai me encontrar lá, depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, eu vou ficar para arrumar mala. A viúva do comandante Jorge Germano conta outra história impressionante. No dia do acidente, em Orlândia, interior de São Paulo, a filha do piloto deixou a família arrepiada. É questão de uma semana atrás, a minha sogra esteve aqui e ela falou, vovó, tá vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair e meu papai vai morrer. A mãe do vocalista Dinho conta que o próprio líder dos Mamonas andava com medo de voar. Ele gostava de andar de avião, mas ultimamente ele estava com medo. Disse isso para a senhora? Ele disse que estava meio medo porque os aviões não eram muito. Nenhuma das etapas, né? O ex-comandante diz que falhas na formação podem explicar a sequência inacreditável de erros do piloto Germano, que comandava o Learjet dos Mamonas. Pelas informações que eu tenho, o tempo de voo foi acima do normal. Qual seria o tempo? 75 minutos. 1h15. 1h15. E quanto tempo durou o voo? A informação que eu tenho é 1h50. E essa diferença de 35 minutos é significativa? É muito significativa. Quando se aproximou da pista, pronto para pousar, o comandante Germano cometeu mais 2 erros. Voava alto e rápido demais. Ao perceber que não poderia pousar com segurança, o piloto arremeteu, levantou o nariz do avião e seguiu em frente, e dobrou bruscamente à esquerda. Em poucos segundos, ele batia de frente com a Serra da Cantareira. Ele iniciou o processo de arremetida com curva esquerda, ou seja, para o setor norte do aeródromo de Guarulhos, onde existe a Serra da Cantareira. Quando a curva correta, inclusive prevista no manual, na carta de aproximação visual emitida pelo Ministério da Aeronáutica, é para a curva à direita, para cima da Via Dutra, para exatamente evitar a situação de relevo que existe no... Devido a esses fatos, houve muita especulação em relação à morte deles, que haveriam tido uma premonição da morte deles. Fica sempre a opinião de todos, cada um tem a sua, cada um pensa o que quer. O importante é sempre respeitar a opinião do coleguinha, do amiguinho. É regra aqui do canal, né? Não belisque o amiguinho, mas ninguém respeita. Inscreva aí no canal, o maior canal de cartas psicografadas do Brasil. O único que os centros espíritas mandam suas cartas para serem lidas, porque vão alcançar quase todo o Brasil aí, né? Os espíritos querem ser ouvidos, o espiritismo quer ser ouvido, e o nosso canal faz isso hoje com muito afinco. Nós damos vozes aos mortos. E gostaria de agradecer mais uma vez a confiança por deixarem nós estarmos publicando a carta deles. E lembrando vocês, inscreve no canal, coloca para notificação que aqui você vai ter notícia dos mortos. Aqui é onde os mortos permanecem vivos. Aqui é onde você vai ter esperança que existe a vida após a morte, porque eu sempre trarei notícia daqueles que falaram para grandes grupos, para pessoas que falaram para grupos grandes aqui na Terra enquanto humanos, e pessoas que faleceram e que têm condição de falar como é do outro lado para grandes grupos aqui na Terra também, para que cada vez mais pessoas que não conheçam a doutrina espírita
comecem a conhecer pela curiosidade e não pela dor. Vou ficando por aqui, Antônio Neto com vocês. Até a próxima, pessoal. Uma semana de luz para todo mundo.